E aí, pessoal, esse é o 13º episódio do Belu Podcast, sejam bem-vindos. Olha, já tem outros 12 aí pra assistir, então dá uma olhada no canal, aí no Spotify, vê tudo que vocês estão perdendo aí, hein? Não deixa de dar essa checada. E hoje, a gente tá até com alguém com agora um pé de propriedade pra falar junto com o nosso convidado, né, não, Paulo? Boa, Kim. Hoje nós temos a presença do Rick Alves, diretor artístico, psicólogo, psicanalista e fundador do Espaço Cênico PH. Seja bem-vindo. Opa, bom dia, que bom estar aqui com vocês. Bom demais. Convite bacana esse, viu? É, muito bom, né? Um bate-papo sobre teatro é sempre gostoso. Uma troca é sempre boa. É, muito bom. Bom demais estar aqui. E você que veio de São Paulo pra praticar esse esporte aqui em Belo Horizonte, assim, né? Mas você sempre foi da terra do pão de queijo, né? Sempre. Minha mãe é daqui, né? Meus irmãos, tudo. Eu nasci lá, vivi aqui e retomei para lá para os estudos. Sim. Então, a minha formação, minha base de estudos na arte é em São Paulo. Sua escola é Sampa, não é? É Sampa. Não, legal. E esse movimento de volta para BH não, mas para BH foi quando, assim? Ainda na sua juventude, né? 20 anos, aos 20 anos. Voltou novo, assim, veio Voltei, novo para BH. Tava terminando a formação lá. Sim. E aí vim pra cá. Mas sua formação em cinema ou psicologia? Não, em artes cênicas, em teatro e... A psicologia veio depois. Entendi. Foi em Belo Horizonte que eu me formei. Já foi. Até sobre essa tríade que você contou pra gente antes, né, dos três. Quais foram as ordens e motivações, assim, dessas três formações? Vamos lá, então, primeiro artes cênicas. Isso. Depois psicologia e depois cinema. Cinema eu ainda estudo até hoje e psicanálise também estudo ainda. É uma coisa que não para, né? Essa triangulação, como que vê isso? Eu acho que quando eu comecei, tanto quanto ator, eu falo que quando estudava os pensadores, né? Por exemplo, toda escola, qualquer lugar do mundo vai estudar o russo lá, o Stanislavski, que é o fundador do Teatro de Arte de Moscou. Existe um conceito que ele fala que é fé cênica. E as escolas trabalhavam isso de um jeito muito ruim, que vira pro ator e fala, mais verdade, mais verdade. Aí eu falava, meu Deus, que verdade é essa que esse cara quer, sabe? E eu não entendia aquilo. Eu acho que a psicologia veio muito daí, quando eu começava a estudar essa questão de linguagem, do domínio do movimento, do estudo da palavra. Eu falava, caramba, falta alguma coisa que só as artes cênicas não tá me amparando. Até porque eu comecei a dar aula também, mas mesmo na atuação eu acho que eles não sabiam me pedir, não sabia tirar de mim como atora aquilo que precisava para o personagem. Virou uma ferramenta a mais para você trabalhar algumas... Exato, aí no estudo da psicologia você vai entender muita coisa sobre linguagem, sobre desenvolvimento, as fases do desenvolvimento. Nossa, eu tive meu pezinho eu cheguei a fazer 3 anos de psicologia. Olha, antes de mudar para jornalismo, assim, então... Excelente. Tomei o dano aí da psicologia. Mas, não, uma área super bacana. Acho que no fim contribui para muita coisa, né? Não tem muita. Jeito. É para a vida, eu acho. Sim. Eu acho que eu falo que todo indivíduo devia estudar um pouco de psicologia, de psicanálise, né? De antropologia, de sociologia. É interessante isso. Inclusive eu falo isso para os atores. Gente, se formar como ator não é sobre... ler uma dramaturgia, memorizar e repetir mecanicamente no palco. É estudar sobre o homem, sobre a humanidade, sobre as condições humanas, né? Então, e a psicologia, ela dá esse aporte pra gente. Essa provocação é um pouco maior, eu acho. Então... Legal. Isso que você disse até de conhecer sobre a humanidade, as condições humanas, você acha que o processo, assim, de desenvolver essa habilidade de atuação envolve entender isso ou também incorporar em alguma medida? Qual que é esse passo de conhecer e conseguir trazer aquilo para uma cena, um momento? A gente fala muito lá no espaço uma frase que nem é minha, eu devo ter ouvido em algum lugar, mas é que não basta querer, tem que ter para trocar. Então, se você não tem repertório, é muito difícil as pessoas chegam lá, eu vim aqui para aprender a técnica da atuação. Mesmo os não atores, os que querem usar o teatro como ferramenta para o desenvolvimento profissional, como pro palanque aí, eu quero técnica. Eu falo, não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso, não esse é o tweet. Pois é, porque
Se você não tem para trocar, então o que eu estou chamando de repertório são coisas que você tem como indivíduo, como sujeito que vive. Você tem que ser curioso sobre a vida humana, sobre as coisas do mundo, sabe? E você pode ser curioso investigando, vendo, lendo, vivenciando, viajando, compartilhando, comungando e por aí vai. A pessoa muito rasa, que não tem curiosidade sobre o homem, sobre a humanidade, eu acho que ela não tem para trocar. Então não é só a teoria, não é saber Stanislavski, Grotowski, Eugênio Barba, Meyerhold, são os pensadores principais do teatro. Não é saber sobre eles, memorizar isso e saber de cor, e pregar sobre esses autores, sabe? É sobre conhecer e ser muito curioso sobre a vida, sobre os seres que vivem, Sim. né? Tem esses dois lados, você acha? Assim, Eu vejo isso muito no seu método, assim, que você incentiva o aluno a trazer coisas assim. Você tem que explicar que você é um dos padawans, Os padawan. É um filho lá do espaço também, né? Você buscou isso quando mesmo? Assim, Foi em 2018. 18, né? Porque eu sempre tive vontade de ir pro teatro, atuar, porque eu atuava muito pouco, era mais em escola, assim, tipo, E era uma peça coisa de que você teatro. gostava mesmo, Sempre assim. gostei, tipo. Mas Sim, ele gosta muito de E eu já gosto muito de filmes, séries, saber atores, diretores. Só que é algo que ainda eu tô muito distante, assim, de cinema. No caso, eu tenho mais proximidade com o teatro ainda, Sim, né? Eu Eu espero lembro que talvez mudar O um Felipe dia. sempre me falava uma coisa que eu achava impressionante, que era assim, a gente ia assistir filme, e eu sempre sou o cara que no filme de terror, eu tampo um ouvido assim, fecho meio o olho e fico morrendo de medo. E ele fica lá. Aí a gente ia junto. Aí eu falo, cara, é porque às vezes me tira um pouco, assim, pensar que assim, ali atrás daquela cena tá todo mundo filmando, assim, vendo e conversando. Eu falava, cara, eu nem chego nessa dimensão. Mas não. isso eu não acho ruim. Eu acho, tipo, não Mas perde a eu falo assim, experiência. é uma né? visão que você sempre, um olhar que você sempre teve. assim, eu acho. Por exemplo, eu lembro disso que eu comentei com você numa cena de acho que era Hereditário, o filme, que tá de cabeça pra baixo, assim, aí você falou, muito doido. Aí na hora eu pensei num cara, cameraman, gravando, assim, eu pensando na produção dessa parte, assim. Claro. É uma coisa que eu sempre gostei muito, assim, do ator e tal. Sim. Você também tem esse lado da direção também, né? Tem. São os dois pontos, tem a atuação, a direção. O professor, querendo ou não, que a gente brincou, né? Mas, sim. E como que é esse funcionamento na sua rotina e na sua vida desses pontos, assim? Da atuação, E da da direção. direção, Aham. Então, eu sempre tive... foi o que a gente estava falando antes. Quando você estuda alguma coisa, você vai ficando curioso sobre algum ponto específico dessa coisa em si, vamos dizer. Né? Quando você estuda artes cênicas, quando você estuda o cinema, tem várias ferramentas ali, elementos, né? Sei lá, tem a câmera, tem a edição, por exemplo, tem o som, tem a fotografia, né? Tem isso falando do cinema. No teatro tem cenografia, tem coreografia, tem também a trilha sonora, tem figurino, maquiagem. E desde sempre, quando eu faço esses estudos, ou ainda quando eu estudo, o meu olhar é muito voltado para o indivíduo, para o movimento do ator. Eu acho que eu sempre fui curioso sobre esse comportamento desse ator ali na cena, sabe? Então, Legal. eu acho que foi por aí que eu comecei a desenvolver uma curiosidade, um interesse pela direção. Pela movimentação cênica, e pelo comportamento principalmente do ator. Sobre as emoções, os sentimentos, como Legal. trazer isso, como... Mas isso, apesar de assim, que nem você está falando a um nível individual, querendo ou não, quando coloca as pessoas juntas ali, isso ganha uma outra dimensão também, né? Que é fugir imagino eu, né? Fugir da atuação da pessoa para contracenar com outras, assim. Isso também é um processo que demanda essa mesma atenção, é uma coisa, ou são momentos separados de um estudo ou treinamento? Você fala da inter-relação de um Exato. ator pro outro ou da relação desse ator com o personagem? Não, entre atores que eu pensei, mas eu acho que seria legal você falar tanto dos dois agora. É muito interessante. O tempo inteiro a gente está falando coisas, né, para os atores ali quanto o diretor. Então, tem uma pensadora que fala é preciso esvaziar-se de tudo que é seu para preencher de tudo que é do personagem. Isso é muito interessante, porque
você abrir mão das coisas que funcionam em você, ou sei lá, da sua vaidade, do seu ego, e realmente preencher de questões que são do personagem, isso é um exercício difícil. E na relação ali de um ator com o outro, se um ator esvaziou-se, como que ele faz isso? Pesquisando, investigando, entendendo o contexto todo, né, as circunstâncias dadas do personagem, não dele, é diferente. As circunstâncias dadas do contexto ali da peça é do personagem. É diferente quando um ator faz isso e quando o outro não. Essa contracena tem é algo que não funciona. Dá pra sentir que tem um engasgo ali nessa... Que tem alguém inteiro ali na cena e que tem alguém ali só repetindo palavras que memorizou. Então, aí nesse caso, no caso da troca, ele não tá trocando com o personagem. Sabe? Aí, por que tá acontecendo isso? Tem várias formas. Não estudou, não é um ator curioso, não tá ali a serviço do personagem. E sim, por outras razões, pode ser. Né? Então, isso é muito claro na cena. Quando você vê um aluno ou um ator, mesmo profissional, que se dedicou, que se preparou e que tá ali envolvido naquilo, que tá ali vivenciando e não representando, que é diferente. Apesar do termo ser muito usado, vou representar um personagem, eu estou representando... De fato, principalmente quando a gente está falando de cinema, é essa capacidade de você se colocar, é uma inversão de papel total, é de você se colocar no lugar do outro e ser esse outro, mas assim, de corpo e alma. Então, não é tão simples. Não parece. Não parece. Sabe? Mas não, porque pode parecer que... Até tem esse olhar de conseguir pegar essas nuances, né? Esse é um olhar treinado, querendo ou não, pra... não sei, como você imagina se a pessoa que tá apenas reproduzindo, talvez ela possa fazer aquilo com alguma excelência, mas ao mesmo tempo vai sempre faltar algo a mais. Por exemplo, quando eu comecei no espaço sem saber de nada, o que eu pensava era assim, vou fazer esse personagem, aí ele tá triste, aí eu vou pensar uma coisa triste da minha vida e ficar triste, mas não é o personagem triste, entendeu? É você triste. É eu triste. A gente chama isso de atuar de forma geral. O que é atuar de forma geral? É você representar uma emoção que é geral na vida, né? Que são códigos universais. Cara de triste, cara de alegre, enfim, por aí vai. Várias emoções que a gente tem, né? Primárias, secundárias. E a gente diz assim, você está atuando de forma geral, você está buscando um recurso, né, que você tem de forma geral e colocando ele aí, mas de fato você não está sentindo o personagem. Uma coisa é o que você sente, outra coisa é o que o personagem sente, que é a ideia lá do si mágico. E se eu fosse esse menino de rua? E se eu fosse essa prostituta? E se eu fosse esse bandido? Mas não é... Eu falo assim, para você fazer esse si, você tem que abandonar o seu castelo, que é esvaziar-se das coisas que são suas. Porque é muito fácil eu ser um mendigo dentro da condição que nós temos. Agora, e se eu te tirasse tudo que você tem? Família, né? Eu agora sou um homem de rua. Só que esse homem de rua não tem as condições que o Felipe tem. Então, o quanto que o Felipe está disposto, mesmo que quanto imaginação ou quanto fantasia, abrir mão de tudo que ele é para se colocar como um homem de rua. Dê um exemplo, assim, de um homem de rua. Isso você acha que bate? Não, com certeza deve bater de frente com aqueles atores que vão atuar no papel e de método que chama, né? Que os caras... Vive o cara, veste como ele o dia todo, fala como ele o dia todo. É o laboratório, né? Laboratório, que a gente chama de laboratório. Você vai passar por aquela... Vai ser um homem de rua ou vai ser uma lavadeira do Vale do Jequitinhonha. Aí vai lá pro Vale do Jequitinhonha, passa umas semanas lá com essas lavadeiras, o jeito que elas cantam, entende, né? como que elas usam, como que elas manipulam tecido. Então, você passa a... Isso se você tem essa capacidade empática de se colocar ali. Não adianta ser um observador frio que quer recolher aquilo. Não adianta, porque daí você vai o quê? Você vai racionalizar as coisas. E aí não deixa de ser você também dentro dessa lógica, né? Não é sobre racionalizar, intelectualizar e pronto, né? É sobre vivenciar. Então, em algum momento eu abro mão daquilo que sou eu, daquilo que é meu comportamento, daquilo que são as minhas verdades e passo a me comunicar psicofisicamente dentro das condições daquele eu personagem. E nessa ideia, eu acho que até o
o bom roteiro deve facilitar ou dificultar isso, né? Eu imagino que quando a pessoa também consegue ver que um personagem ali, ele tem algum nível de profundidade, isso já dá mais alguma nuance, né? Existem os alunos que se preocupam excessivamente com esse tipo de coisa, como que o personagem já é retratado ou montado, como que você vê isso até no espaço cênico? Existe, na verdade, esse aluno é convidado a fazer isso. Sim. É convidado aí eu falo, olha, por exemplo, você vai pegar um texto do Brecht, do Samuel Beckett, por exemplo, ou você vai pegar, que a gente está falando texto, por exemplo, de pós-guerra, sabe? Você vai pegar lá Esperando Godot. Como que você vai viver um personagem daquele sem entender o contexto? Se você lê um texto como do Beckett, por exemplo, Esperando Godot, você acha a coisa mais boba do mundo, porque você leu de forma rasa, de forma sem se implicar naquilo que ele está dizendo. É o teatro do absurdo, né? Passa por aí. Agora, você imagina você ler um texto daquele sem o conhecimento de causa, sem entender onde que se passa, que voz é essa, o contexto, que fala é essa, que está saindo da boca desses dois sujeitos que estão ali num vazio. Então, a gente está falando de vazio existencial, estamos falando de existencialismo, estamos falando de pessoas que estão diante das cinzas. Então, a gente vai se posicionar de forma... né, de como que nós vamos nos posicionar, sabe? Então, se você pega Nelson Rodrigues, esse autor brasileiro, ou Plínio Marcos, como que eu dou voz a um personagem desses autores, seja de Samuel Beckett, seja de Nelson, seja de Plínio, sem entender o contexto? Porque é uma fala que vem de um lugar. Que lugar é esse? Esse lugar é um lugar de ditadura, é um lugar de pós-guerra, esse lugar de fala, né? Todo o contexto ajuda a construir. Por exemplo, Plínio é mais fundamental. Não, é fundamental, porque se você não entende isso, você vai memorizar e reproduzir essas palavras de forma geral, mecânica. Exatamente. Cai no mesmo problema de se apegar a um texto como uma coisa solta, né? Exatamente. Uma coisa é minha voz num momento de vida bacana, e outra coisa é esse lugar de fala ser num pós-guerra, por exemplo. É uma outra questão subjetiva aí que vem, né, desse corpo que imprime a palavra, né, entendendo esse som que sai, que é a palavra. E o processo educativo nessa parte, assim, a gente também, né, bateu um papo sobre isso já, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia que a gente discutiu antes da gente gravar, das frustrações, assim, o processo de aprendizado desse ator, passando pelo apontamento também de falhas, assim, nessas atuações ou nessas dinâmicas. Assim. Até puxando pelo ponto que você falou de esvaziar o seu para ter o outro, você acha que às vezes a pessoa simplesmente se recusa e tal a se esforçar a aprender, mas você acha que às vezes tem um medo também da pessoa tipo, se esvaziar e perder sua identidade? Tipo, se esvaziar para aprender como ser um mendigo e como ser outra pessoa e se perder no meio disso e ter medo disso, entendeu? De se abrir. Eu não sei se passa por aí, eu acho que passa por um egoísmo, um egocentrismo total do indivíduo, principalmente desse indivíduo do século, desse momento de vida que a gente está. É um indivíduo narcisista totalmente, entendeu? E que não tá afim de se colocar no lugar de ninguém, sabe? Então não é sobre, porque ele tem uma consciência de que ele não vai virar um mendigo e nem vai se perder, né? A gente fala, a atuação não é sobre um estado psicótico onde você não, Sim, né? Você tem que entrar num transe. Não tem nada a ver com transe, tem a ver com arte, com essa capacidade que você tem de se colocar mesmo no lugar das pessoas. Então, Felipe, não acredito, pode ser, né? Pode ser que, sei lá, não tô falando que também não aconteça isso, mas é muito mais essa incapacidade de se disponibilizar para escutar o outro, para se colocar no lugar do outro. Eu acho que é até uma mediocridade humana, assim, sabe, também, da lei do menor esforço. Então, não cria muita dificuldade para mim. É muito mais fácil você decorar e repetir do que você se implicar naquela história, naquela condição desse sujeito. E que hoje é realmente o padrão, parece que é a isso, zona né? de conforto, né? Aí... passa mais por aí, né? De uma ausência de escuta mesmo. Porque para a gente se colocar nesse lugar que não é o nosso, a gente tem que abrir mão um pouquinho até de pensar só na gente. Mas eu acho que eu entendo, assim, essa ideia vai ver do que você falou pelo lado da pessoa também
fazer questão de se despir em alguma medida para poder estar ali. Pensar, não, se eu fazer pelo meu jeito pode chegar num resultado. O problema é que não chega, né? No mesmo, da mesma Às vezes não, com qualidade não. Existe um termo muito que se usa mais no teatro, falar esse ator é muito visceral, ou esse ator é muito orgânico, né? Então tá falando desse ator que entra, né? Que se conecta de verdade ali com o papel que ele está vivendo. E isso não é simples, isso é porque esse ator se dedicou, na verdade, a essa história, a esse contexto, criou uma cumplicidade com o outro colega de cena, porque se não cria essa cumplicidade também, você entra, mas se o outro não... Tem esse gargalo. Exatamente. Ele tá picotado a cena, tem alguma coisa que não tá conectada. Exato. Saúde. Saudades de quando a gente gravava pela tarde, noite. Isso vai voltar. A nossa PEX vai voltar, o patrocínio. Aí mudava de água para vinho? Exatamente. Cachaça, né? Que isso, velho. Não, a gente nunca chegou aí. A gente ficava eu tô pensando que... vai saber, né? Daqui uns dias nós estamos aqui largados das traças também, vai... Isso que a gente estava falando, né? Aí tu tinha perguntado antes, mas da frustração. Dessa ideia de... Acho que eu não respondi, né? Isso, mas não é porque a gente tinha conversado antes, tá explicando, pessoal, né? A gente sempre bate um papo antes, depois, durante, acima, abaixo, corta, muda a camisa. Acho que eu acabei não falando. Mas sobre num processo também de aula, como tem sido essa ideia de ter que pontuar que não está legal ou não é bom dessa forma, e como que tem sido as reações disso ao longo do tempo? Então, isso é fundamental. Eu acho que essa honestidade por parte de quem está ali pensando pedagogicamente falando, eu acho que isso é importantíssimo, que quem está dirigindo o ator ou quem está dando a aula pontuar para o aluno o que não está funcionando e por que não está funcionando, né? E nem sempre isso é bem recebido, porque as pessoas elas querem ser aplaudidas o tempo inteiro, né? Então, quando você tem no espaço, quem estuda entende um pouco o que é esse lugar ali. Não é um lugar de aplauso, é um lugar de conversa, é um lugar de criação e de investigação. E eu sempre falo, se você que é a ideia, né? Você não tem para trocar por quê? Porque você não estudou, porque você não saiu da mediocridade. Eu uso inclusive esse termo. Eu falo, a gente é um país medíocre com relação aos estudos, então não tá a fim de ler, não tá a fim de estudar, é muito difícil você ter o que trocar de forma bonita. Então tá muito ruim o que você tá trazendo, eu falo, fulano, tá muito ruim o que você tá fazendo, você percebe que tá muito ruim? A pessoa, como assim tá muito ruim? Tá ruim, você tá repetindo, você decorou. Sabe? Então, assim, a ponto... verdades duras, né? Porém... Porque não é você xeroca uma página de um texto e memoriza. Como que você vai dar vida a um personagem só por aquelas falas? Só pelo... Esse é o primeiro raso do raso, né? Você tem que ler o texto inteiro e depois você tem que ler sobre o autor e depois você tem contexto. Que entender o que eu chamei de lugar de fala daquele autor. Ele não está falando aquilo ali do nada, do além. Toda a escrita, eu acho que está mobilizada ou movida ou motivada pelas questões de vida do momento. Então, eu falo que o teatro ele narra a história do mundo. Se você lê muito bem, você vai, caramba, 1900, olha o que estava acontecendo, olha, estão falando disso aqui, né? Sobre família, sobre sexualidade, sobre economia, sobre tudo, sobre religião. Se você vê as peças de teatro... elas vêm falando disso, vêm narrando um pouco esse indivíduo de cada época, de cada tempo. Então, como que você imprime uma página, memoriza, que é muito comum lá, eu dou ao autor, o aluno preguiçoso, ele vai ler só aquele trecho, às vezes, vamos dizer, um monólogo, né, que é ele já mira num texto ali, lê, e ele vem para a cena de forma equivocada, porque ele não sabe o que antecede aquilo ali. Sim. Então ele só decora e repete. E dessa ideia até do decorar e também do conhecer todo esse por trás, assim. Eu imagino, pelo menos, que numa necessidade que deve haver de
um improviso, a pessoa que já se conectou àquilo, ela consegue desenvolver muito mais, assim, né, também. Porque ela não precisa se apegar à palavra porque ela entende, apreende um sentido. Não, isso é muito momento, importante né? na hora do palco. Sim, só que, olha só, a palavra improvisação no cotidiano, a gente usa ela de um jeito pejorativo, Sim. correto? Nossa, eu concordo. Fala assim, não achei a blusa azul lá, vou improvisar com essa aqui mesmo. Não, vamos improvisar aqui uma comidinha, não é assim? Sim. Não compramos coisas, vamos improvisar. No teatro, é um outro lugar isso. A improvisação, ela acontece a partir de um conhecimento pré-estabelecido. Entre a trupe, entre o grupo, entre os atores. Ela surge por qualidade mesmo de conhecimento. De conhecimento. Porque se você não tem um repertório e um conhecimento, você não sabe improvisar. Você pode improvisar de forma equivocada. Então... E aí sim virar um improviso tosco, como uma coisa sobressalente. Exatamente. Com outro objetivo. Às vezes você pode fazer uma graça ou um gesto ali que às vezes não tem nada a ver com o contexto da peça e que tira, incluso, a atenção da audiência ali para um foco que não seria aquele, sabe? Pode virar não só um tapa-buraco, como um problema também. Pode virar um problema, pode virar distorcer a história que está sendo contada, dependendo se esse ator não tem... Se for uma então, legal. Isso que você falou, eu acho bacana porque eu sempre tive esse que nem você falou, o improviso é visto como coisa pejorativa. E eu sempre fui uma pessoa que eu considerei, assim, que eu improviso bem, mas é um improviso... Não, mas é mais na vida, e até assim, que nem a gente fala assim, eu sempre falei isso, na faculdade, escola, eu sempre consegui improvisar bem. Eu penso, então, o malandro que na hora que vamos ver é o gerador de lero-lero. Não, eu consigo saber de tudo que se passa, para se precisar falar do assunto, eu vou saber falar. Vai ser com a precisão milimétrica do autor? Não, mas, porra, eu vou conseguir. Eu sei o que o personagem faria. Eu acho que é muito mais nessa ideia. Assim, não chega a ser radical que nem o Eminem lê no dicionário para poder rimar, mas em alguma medida acho que esbarra nisso. Assim. É sobre conhecer o assunto, ou sobre o contexto, a história, né? No caso da atuação, tá muito claro, o ator precisa ter investigado muito bem tudo, para que ele dê conta, às vezes, se esqueceu. Então, a gente diz, tem as circunstâncias dadas, que é aquilo que foi combinado, e tem as circunstâncias imediatas, que é o que não foi combinado, né? Então, as circunstâncias imediatas, você vai conseguir lidar com ela com eficiência, com qualidade, se você tiver conhecimento. Senão elas vão acontecer e você não vai saber o que fazer, porque você não tem o repertório. Te falta esse lado da moeda, né? Te falta conhecimento sobre a questão em si, que está sendo abordada. Até, às vezes, nem a pessoa que errou o texto foi o companheiro, mas ele vai saber continuar natural, assim. Ou questões que podem acontecer. Eu falo a metáfora do refletor que cai, né? Então, pode cair um refletor em cena. Pode uma luz estourar. A gente usa, na iluminação do palco, tem umas gelatinas, correto? Aquelas gelatinas, com o tempo, elas vão ressecando. E aquilo, às vezes, explode. Isso já aconteceu comigo em cena, em São Paulo. Então, e aí? Explodiu, isso é a circunstância o quê? Imediata? Sim. Não eram as circunstâncias dadas. Como que você lida com isso? Quem vai assustar é você ou o seu personagem? E sua fala depois daquilo? Sim. Como que vai ser? E o que você diz sobre aquilo? Porque se a audiência viu e percebeu, você não pode negar, que é o que a gente chama na improvisação de negação. Então, se ocorreu algo, você não pode negar aquilo. Você tem que a audiência viu e você tem que ver também. Tipo a lambreta da furadeira do episódio do mundo. Sim. Sabe? Então aquilo existiu. E aí, se eu tô inteiro ali no personagem, entendo ele, isso surge, né? Isso vai surgir com qualidade e vai até ser interessante, talvez. Né? Mas realmente, também não basta, por outro lado... Aí falando do outro lado, também não basta só esse conhecimento, se também não tem um treinamento sobre aquela peça também que te garante, né? Tem que estar na cabeça, tem que estar também montado toda uma ideia para poder, né? Eu acho que nem você disse, eu fico sempre com medo assim de cair um improviso que cai no cômico sempre, assim, sabe? Que cai num escape. Tipo, apagar a luz? Nossa, apagar a luz. Tipo, assim, pra galera vir pra esquecer esse problema. Não pode só superar de um jeito bobo também, né? Acho que tem como... Você não pode ser refém também da plateia.
né? Não pode... Sim. Isso é não pode ser um ator ali cheio de gracinhas, né? No momento que não cabe uma gracinha, por exemplo. Que isso é até uma certa... quando eu falo de ser refém, é isso. A plateia tem que rir. Às vezes não tem que rir, sabe? Às vezes tem que estar ali atenta, né? Tem que estar observando a história que está sendo contada. Sim. Agora, se é uma comédia, mesmo na comédia, é preciso ter uma coerência naquilo. Eu penso assim, naquilo que você diz, naquilo que você fala. Tem Senão, os momentos, né? vira uma bagunça, vira outra coisa, né? Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, Rick, sobre essa questão da fala mesmo, fala, dicção e projeção assim, no teatro, porque isso é tratado como uma dimensão da atuação, porque às vezes sabe que não sei se tem a ver, mas é necessário num teatro essa fala clara, que nem eu estava até reparando, isso eu acho que é até uma questão de sotaque, né? Mas a gente fala teatro, você já é bem preciso no teatro. São Paulo, eu ainda mantenho Paulo, algumas coisas, né? Tem esse resquício. E eu não sei, assim, porque o que é uma dúvida que me surge como um leigo, claro. A necessidade de ter uma projeção e uma dicção clara para que as pessoas compreendam aquilo. Isso não pode correr o risco de afastar também da própria liberdade de um personagem, ou isso é uma impressão equivocada minha? Você fala que pode soar não natural? Em alguma medida. E ao mesmo tempo necessário, por ser, né? Mas, então, você pode, um personagem, ele depende, porque, por exemplo, um personagem pode não ter uma boa assimilação da palavra ou uma boa dicção. Se isso for do personagem, o ator consegue fazer isso, né? E mantendo Mantendo. Então, quando você treina, dá a impressão que vai ficar um pouco over e vai ficar demais. Mas a exploração, uma voz bem assimilada no palco, ou no cinema ou na TV, até para o cantor eu falo isso. É preciso, porque senão a gente não compreende, né? Essa questão do R, do S. O mineiro, ele come muito o final das palavras. Então, e às vezes falando... Isso, a não ser que seja um personagem específico... Se você leva isso, por exemplo, uma cena de Nelson Rodrigues ou de Shakespeare, fica muito ruim, fica feio, né? Sim, não adianta se apegar a esse... Exato. Então, assim, eu acho que tem que ver o que está sendo pedido, o que é a prosódia também desse personagem, né? Então, quando você estuda isso, é muito bonito isso. Você pegar o ritmo do baiano falar é um, o ritmo do mineiro é outro. O que o ator estuda? São esses... o que a gente chama de prosódia, né? Então, a gente vai estudar isso. Agora, depende do jeito que você coloca isso na cena, pode ficar realmente... Existe um risco se não for bem feito. Né? Exato, de distanciar um pouco daquela verdade ali do papel que você está vivendo, principalmente na televisão ou no cinema. Eu acho, incluso, que é muito mal explorado. A televisão me causa mais incômodo, na verdade. Muito mal explorado quando vai fazer sotaque, por exemplo, e onde aquele ator não é, sei lá, um nordestino. Sim. Dependendo do jeito que faz, fica um pouco fake. E talvez isso possa ser um exemplo caricato, assim, mas me incomoda muito, às vezes, na dramaturgia, mais de telenovela, coisa do tipo, quando tem aquelas expressões que parecem que já estão datadas. Então, numa situação corriqueira de um dia a dia que surge ora bolas, e aí você fala assim, meu Deus, né? Não, porque assim, aquilo já dá um estranhamento, porque ora bolas, há quantos anos ninguém usa ora bolas num apartamento do centro de São Paulo, né? Então, assim, claro. Mas você fala não seria uma novela de época, alguma coisa assim, ou numa cena normal? Sim, mas aí é só atual. Ruim, não? É isso que eu tô pensando, pode ser uma coisa extremamente caricata, mas às vezes me surgem algumas expressões que me parecem tão... Que foge da verossimilhança, assim, que a pessoa falaria. Isso, né? Isso às vezes me surge, assim, eu fico assim... Mas também depende do que... eu não tô pensando em nada pontual, assim, só algumas coisas que eu já... Assim, às vezes depende da linguagem, né? Às vezes a linguagem é mais e isso tem a ver com a direção, tem que estar muito atenta a isso, né? O roteirista também, quando você faz um texto, tem que pensar do que você está falando, aí pensar nas épocas, né? E tudo mais, quem é esse personagem, o diretor tem que estar atento a isso. Um bom ator também, ele vai estar atento a isso, sabe?
Mas eu tô falando o quê? De um texto de 1950, de 1970, tô falando de um texto atual, Sim. né? Se você pegar os textos, por exemplo, sei lá, Gianfrancesco Guarnieri, eles não usam black tie, é uma peça datada, que você falou desse conceito aí, né? E eu quero reproduzir isso exatamente naquele tempo, naquela época, então vai trazer uma linguagem específica Sim, daquela época. Não dá pra fugir, até por, né? Não dá, a não ser que você queira fazer uma releitura, o que Essas não é releituras possível. são bem-vindas. Eu queria até te perguntar sobre isso, como que funciona essa ideia de uma releitura, uma modernização, se costuma ser bem visto ou bem-vindo, ou se as pessoas acham um pouco quase um pecado, até pra assim, você, né? assim, você acha tranquilo de Mexer no releitura, clássico, assim? né? Cara, pensando em arte, não existe o proibido. Uhum. Você pode fazer releitura de música, de peça, de teatro, de tudo mais. Tem que ter a consciência disso, eu acho. Tem coisas que eu acho chatas e que são ruins. Eu já vi montagem, por exemplo, de Hamlet, que aí tentam levar para um caminho, rock and roll, por exemplo, e que não é interessante. Acho que, mas tem um grupo muito bacana aqui de Minas, que é o Galpão, que fez uma releitura, por exemplo, de Romeu e Julieta. Não sei se vocês assistiram. Não assisti. E que é lindo. Então, Galpão é bem lindo, né? então assim, faz um trabalho lindo com a direção do Gabriel Vilela e que foi o que, inclusive, levou eles para todo mundo, né? E eles fazem uma releitura. Então, a Julieta, ela é uma Julieta mineira, por exemplo, sim. sabe? Então, tem coisas que são bonitas e que eu acho que são... E é interessante que tem textos que você está lendo, por exemplo, que está falando de Shakespeare e Nelson Rodrigues, por exemplo, eles vão retratar a questão humana, para mim, da forma mais incrível que tem. Você lê as obras, dá a impressão que eles escreveram hoje. Sim. A forma de falar muda, mas Claro. o comportamento humano e as relações humanas estão ali escancaradas. Eu falo, caramba. Tem uma temporalidade, até porque é bem... É do cerne da coisa ali, né? Exato, sabe? Então, assim... Isso é legal. Você pode optar por fazer essa montagem, fazendo uso desse jeito de falar, dessa forma de se comunicar, de fazer uso do verbo. Você pode, quanto direção, fazer respeitando a essência, né? E até trazendo isso até como arte mesmo. Olha como se falava, como se dizia as coisas, né? Ou você pode também fazer uma adaptação. É diferente. Você pode fazer a adaptação quando é diferente de releitura. Leitura aí você realmente vai transformar tudo, né? O Chico Buarque vai fazer, por exemplo, uma releitura de Medéia, que é uma tragédia grega, e ele vai criar a Gota d'Água. Ele transporta isso para o humor carioca e muda o nome dos personagens. Por exemplo, ao invés de Medéia, chama Joana, né? E por aí vai. Então a Medéia, a Medéia do Chico Buarque é a Joana. Essa não é a do... É do Jazão. Sim, mas tem um álbum do Chico que é do Fado Tropical, da Cala a Boca Bárbara, mas não é dessa peça, acho que agora me fugiu. Tem um álbum, eu conheci primeiro pela música, né? Do Chico, mas mais tarde descobri também que era a trilha Exato. Muito legal, né? Então, sabe? E eu acho que não tem essa regra, não pode ou pode. É uma tomada de decisão. Sim. O que eu quero fazer com isso aqui? Eu quero retratar, pegar lá Milor Fernandes, Liberdade, Liberdade. Está falando também de uma época ali de ditadura, né? Então... Aí já é mais difícil, talvez, por ter que também ter um respeito a um momento ali. Ou propor uma... né? Mas são peças, por exemplo, que não seria... talvez a gente assistir... Tem coisas tão datadas que o jeito da gente... Que não é mais sonoro, sabe? Coisa assim que você escuta e fala... Isso é ruim. Não atravessa mais, sabe? Então, assim, atravessava naquela época, naquele tempo, naquele momento. Hoje já vira um incômodo, talvez. Ou vira algo que não sei, não funciona mais, porque são termos e situações que se falavam. Agora, quanto arte, eu acho que é interessante também mostrar como que funcionava, como que era, sabe? Não vai invalidar, né? Não invalida, né? E aqui, Rick, você tinha até falado dos vários aspectos, assim, das artes cênicas, que vai além de só atuação e você falou de tudo, direção. Até por você ser diretor artístico, você dirige outras coisas, tipo musical ou bandas ou outra coisa assim? Isso é comum?
É comum, E todo eu mundo- não sei se é comum, mas Pra você, pra mim é comum. E é preparação? É como? Negócio do palco, essas coisas? Ou não? Cada um vai chamar de um jeito isso, né? Por exemplo, vai chamar de presença cênica ou movimentação cênica. Eu acho que no final das contas é um estudo do comportamento na cena, que é o meu lugar de fala, é muito dentro desse lugar do comportamento, né? Como que eu me comporto em cena? sim, e Então- essa cena não necessariamente é o palco da peça. Pode Não. ser o palco da banda, pode ser... Pode ser o palco de uma loja, pode ser o palco de uma empresa, pode ser o palco, né, do teatro, pode ser, né, o cinema, pode ser esse comportamento no set de filmagem. Então, Vai além do teatro, né? vai além de ser ator, na verdade, vai além, eu acho que o treinamento no teatro, ele vai além de simplesmente você ser ator, e vai de encontro com o que nós falamos, o ator também, o estudo do trabalho para ser ator, para ser atriz, vai além de estudar só teatro. E você também busca essa aula, né? Ou começa a entrar nesse meio com uma perspectiva, mas assim, não me interessa necessariamente as peças ou isso. Que não é isso que me interessa, mas sim como eu poderia me portar, me comportar, me desenvolver em outros ambientes. Você acha que isso é algo válido ou a pessoa ela tá assim ignorando também uma parte de um todo? Você acha que é possível fazer essas distinções? Não, somos uma banda que queremos nos portar ou, né, dar um improve, como que fala isso? Dá Uma melhoria nesse... Uma banda que vai trazer performance, né? Por exemplo. Eu acho interessante porque eu acho que a gente falou de vários textos aí, de épocas diferentes, né? É preciso você escutar. Eu falo isso para os músicos. Hoje eu trabalho com muitos cantores e tudo. Eu falo, gente, vocês têm que escutar o que está emergindo no mundo. Um jeito de fazer show numa década muda para o jeito de fazer show numa outra. Hoje esse público que a gente tem hoje diante que vai num show, por exemplo, ele espera um pouco mais desse cantor. Eu acho isso, espera essa performance mesmo, essa comunicação, né? Não é... Quando a gente vê os clipes que estão mudando, os shows estão mudando. Exato, e eu acho que muda conforme a humanidade também vai mudando. Então eu acho que busca nesse sentido, porque se eu sou apenas um bom instrumentista, eu vou tocar ali, mas sabe, eu falo que o corpo inteiro tem que falar, sabe? Não é só aqui. E senão você não cria uma distância do show pro fone também. Exato. Porque eu lembro que uma decepção minha, por exemplo, que na época de 2012, 2013, eu gostava de Arctic Monkeys e fui no show em São Paulo. Aí você vai no show da banda, você pensa, pô, quero muito curtir. Aí todo mundo entra, todo mundo toca, todo mundo sai. Aí você fica assim, porra. Exato. Você jura? Você deseja algo mais, que ele se comunique, né, com você. Parece que não tem uma relação entre o público. Exato. Que é o que você espera do show, é que existe uma... Um espetáculo mesmo. Claro, ali pra... Você vê que a gente tem performance hoje de muitos cantores que seduz muita plateia que às vezes nem canta tão bem. Sim. Não é isso? E hoje eu vejo também que a galera tá usando muito VS ou playback, né, que a galera chama. Ainda mais nas músicas eletrônicas, né, no hip hop, música eletrônica desses festivais e tal. E assim, o que importa é a pessoa tocando um instrumento. Então, às vezes, o que vai importar mesmo é o que vocês estão falando, interação. É a performance. E da galera sentir ali que o cara tá interagindo com todo mundo. Tá presente. Tá presente, comunicando e escutando o todo ali. E o teatro, nesse sentido, ajuda muito, porque às vezes é uma inibição também. Sim. Às vezes é uma contenção ali, às vezes é treinar esse corpo, sabe, para estar em cena. Não só para estar em cena tocando, mas para estar em cena proporcionando uma experiência para essa audiência, que é o que você fala. Você vai para São Paulo, você queria viver uma experiência diferente com essa banda, com esse grupo que você gosta. Claro. E acaba saindo um pouco frustrado, porque... Não existe essa... Não teve essa troca. Exatamente. Isso você escuta em casa. O som você escuta, né, no Spotify, tudo certo. Você vê um vídeo no YouTube. Exato. Show. Agora, show você vai para viver uma experiência. E esse cantor, esse artista que está no palco, ele precisa proporcionar essa experiência. E você vê que, mesmo no Brasil ou lá fora,
personagens... Vamos pensar, por exemplo, Michael Jackson, ele propõe uma experiência, ele propõe uma experiência. A Madonna ainda propõe uma experiência. Então, por que todo mundo enlouquece? Sabe? Porque é outra Você sai de casa para viver essa Exatamente. experiência. Você não sai para poder ouvir a música, Sim. né? Você conhece a música e você vai ver a performance. Não deixa de ser a performance mesmo. Você vai É uma performance. Agora, para fazer performance, você vê que esses... Tem que ser ator, de uma certa forma. Senão fica ali travado só tocando. É o verdadeiro só cantando. show, né? É o show. É um espetáculo. É um Exatamente, espetáculo, né? exatamente. É um espetáculo que não teatral, mas um espetáculo musical. A gente, só pensando no nome, a gente entende um pouco, né? Querendo ou não. Exato. E aí eu entro fazendo essas provocações, vamos dizer assim, dizendo, olha, não... Provocações. O que é a vida? Antônia Bujan. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Sensacional. A gente às vezes cita ele aqui, mas a gente ainda tá muito passivo para poder se Ele é comparar. muito interessante. Ele é muito interessante. Era muito massa. Eu acho um dos melhores que tinha de... Né? Maravilhoso. Ele era também, né, diretor. Assim. Ele era um grande diretor. E foi um grande... Provocações aí depois, como na entrevista dele. Exatamente. Foi um grande ator e diretor brasileiro, uma referência para os grandes diretores que a gente tem no Brasil hoje. Sim. Então, assim, é maravilhoso, né? Ele propunha uma experiência, até na entrevista, Nossa, né? Até no bate-papo. Eu adorava, tanto que eu brinco que, era uma experiência. Com todo respeito, depois do nosso primeiro episódio, eu falo que o Stablish que matou ele, porque foi a última gravação foi com o Stablish, e eu achei o Stablish péssimo, e foi bem claro, até no final, ele falando assim, eu falhei, a tentativa dele de provocar não surtiu efeito, foi muito raso, assim, eu brinco que, bom... Muito Mas, nossa, muito... E agora tá com Marcelo Tazo, que nem tá muito tosco, assim. Que eles mantiveram como diferente, provocação, né? É outra pegada. É outra forma de comunicar, coisa, né? Eu sou fã do Abujan. Não. Direto o YouTube me recomenda lá, deixa eu ver aqui. Era o máximo. Mas assim, até pra encerrando esse arco, então existem assim os nichos dentro da performance musical, teatral, o empresarial, que nem você citou. Também, né? Esse eu achei curiosíssimo, né? O empresarial? Numa empresa. É interessante. Tipo. Lá no espaço a gente dá o nome do teatro executivo, né? Teatro executivo. Até isso, olha que... Corp, né? Que bom isso, né? Saber. Mas é interessante porque, às vezes, esse executivo, ele responde ali dentro de uma organização de forma técnica, um conhecimento técnico, por exemplo, sobre engenharia. Aí, de repente, ele tem uma vivência de muitos anos ali nessa empresa e ele passa para um outro cargo, por exemplo, um cargo comercial, vamos dizer, onde ele tem que representar essa empresa, às vezes até como dono ou sócio dessa empresa. E ele precisa de enfrentar plateias, ele precisa de enfrentar público, porque ele precisa falar da empresa, ele precisa falar do negócio. E aí entra essa questão das nuances. Então, o jeito que você fala do seu negócio, dependendo da emoção que você imprime, você vai atravessar ou não essa audiência. Se você fala de um jeito mecânico, sem emoção, é o jeito também que as pessoas vão ouvir. Então, passa por aí o treinamento de dizer, olha, muda aqui, modifica essa nuance, né? Traz essa voz. Que a gente tem os pontos de ressonância, vamos dizer assim, para a emissão do som. Sim. Hoje não pode nem falar isso, que eu já acho que é uma categoria sofrida demais para exigir muito, mas eu imagino essa ideia. Muitos professores que eu tive poderiam ter se dado bem fugir de uma aula estritamente monótona e passada com algo mais leve, né? Que incorpora uma outra... Exatamente. Trazer outra dinâmica, até para o som, né? Para a emissão do som. Você pode falar tudo com uma voz de cabeça, por exemplo, você pode falar com uma voz de peito. Não sei, que a gente chama dessa ressonância. Eu posso falar tudo aqui assim, e aí, cabeça. Gente, tudo bom? E tem aí, uns momentos eu acho que eu fico só rosa aqui de cabeça. Então, aí eu posso descer a voz e falar, oi, tudo bom? Bom dia. Aí já é uma voz de flerte. Viu? Já é pra mandar áudio pra Xerox. Tudo bem, eu acho que eu vou e aí, beleza, né? Hoje às 8, pode ser, mas talvez eu Você quer chocolate? Mas é interessante porque o ator ele precisa ter essa consciência. Então, o executivo ali, por exemplo, na fala... É coisa demais. A gente devia estar gravando para disponibilizar essa aula no YouTube. Não, mas estamos. Estamos gravando? Episódio 13. Estamos gravando. Mas isso muda totalmente o jeito, né? Que você...
que você vai atingir o seu super objetivo ali numa conversa. E é interessante porque não tem essa consciência. Você está falando do professor, ele pode dar uma aula inteira de uma forma uníssona. Uníssona, né? Que palavra estranha. Mas é isso. Eu já tive vários desses. Né? E aí, isso pode, às vezes, dar sono, isso pode cansar, né? Nossa, dava, né? Nossa, dava. Bons Né? tempos. É bom? Cafézinho. Não pode ser linear, né? 50 minutos, 1 hora, 2 horas. Por exemplo, uma palestra de 2 horas tem o mesmo tom. Quando você usa a mesma nota, dó, daí parece que tá numa rave. E aí não é legal. Até puxando esse lado de professores, lá no espaço, os professores, assim, eles tentam seguir um método seu, assim, ou é uma liberdade de cada um? Método é pretencioso, né? É o método Rick Alves, né? Nós vamos vender aí no e-book, tá saindo. Não, Felipe, não sei, eu acho que método seria muito pretensão falar, não é isso, mas existe uma conversa. A gente senta e eu sempre falo isso, escuta os alunos, entende a demanda do grupo, percebe o que está acontecendo ali, precisa trabalhar concentração e atenção, não é sobre pegar o livro do Augusto Boal, que tem 200 jogos para o ator e não ator, e lá repetir na cabeça dos alunos, sabe? Então tem um estudo do grupo, porque quando você estuda esse grupo está precisando de mais foco, de mais concentração, de mais atenção, de trabalhar a voz, trabalhar a dicção, articulação. E diga-se de passagem, tinha muito problema. Então, e aí vai trabalhando isso. Eu monto todas as aulas com os professores que vão. Eles, para poder dar, mesmo quando eu não estou, me mandam em PDF, eu olho e aí modifico. Não, vamos trabalhar isso, vamos falar disso, respeitando, claro, ali o posicionamento desse professor, mas eu estudo junto a aula. E proponho mudanças, depende do que o professor me manda. Fala, não, isso aqui não. Isso talvez não esteja interessante para o momento que o grupo está, sabe? Mas sempre usando como referência esses grandes pensadores do teatro que eu citei aqui. Né? A gente estuda 8 pensadores, que é o Grotowski, o Meyerhold, a Viola Spolin, ou se fala Viola Spolin, Augusto Boal, que é um brasileiro incrível, que traz toda uma provocação muito interessante, né, pro cenário, assim, é reconhecido mundialmente. O Eugênio Barba, que eu fiz residência com ele, Peter Brook. Então, tem uma referência. O Stanislavski, o Brecht, né? Então, eles são a nossa referência. Mas eu falo que todos os grandes autores, até Freud, Lacan, Corrut, por aí vai, que são outros da psicologia, ou Melanie Klein, eles precisam ser revisados. A gente não pode pensar, porque esses pensadores pensou o indivíduo e o ser humano, assim como os teóricos do teatro, os pensadores do teatro, da arte, da filosofia, da sociologia, da psicologia, pensou o indivíduo num contexto X. Hoje nós temos um indivíduo num contexto Z. Então, é fundamental que você, quando vai dar uma aula, quando você vai dirigir esse ator, que você olhe para esse ator no momento de vida que ele está. Então, não é repetir coisas e exercícios que, sabe? Mas é viver uma experiência com esse grupo, com esse aluno, seja individual ou em grupo, a partir também de uma demanda que é dele. Então, qual que é a sua demanda? Qual que é a sua dificuldade? O que você não está dando conta? Ou o que você tem dúvida sobre você, sobre a arte, sobre a vida, sobre o mundo, né? Então, lá na aula, não sei se você lembra, tem muito isso. Quem sou eu? É o primeiro exercício que a turma chega e fala. Eu jogo um foco, pá! Quem é você? Aí você tem que falar, eu não sou isso. Você lembra? Então, assim, porque estudar a atuação é isso, é saber quem é você. Porque como que eu tenho a pretensão de ser o outro se eu não consigo falar de mim? Não faz sentido? Se eu vou me colocar no lugar do outro e ser o outro, primeiro eu tenho que estar muito claro quem sou eu. O que eu sou? Qual que é o meu ponto de vista sobre o mundo, sobre a vida, sobre mim mesmo, sobre as coisas que estão à minha volta? O que eu penso sobre tudo isso? O que eu penso sobre ser tal coisa, né? Um homem de rua? O que eu penso sobre ser uma prostituta? Então, se eu não penso nada sobre ser uma prostituta, quem sou eu para ser uma prostituta? Eu vou estar julgando. Sim. Então, tem um exercício que eu falo, olha no olho, se interessa pelo olhar do outro, sem julgar.
mas eu me interesso pela sua Sem que história. É a não primeira dá. aula mesmo. Eu me interesso pela sua história. Uhum. E quero saber quem é você. Legal, são dinâmicas que vão trabalhando vários, né? Vai uma construção mesmo, assim, né? É uma construção humana mesmo, eu acho, que o treinamento do ator. Então, por exemplo, para um executivo eu falo, se interessa pela sua audiência, para quem que você está falando? É para um grupo de aprendizes? É para um grupo de diretores? Sim. É um grupo, né? É uma obra lá, não sei onde. Operários. Quem são aquelas pessoas? É um grupo de operários? Quem são elas? Se eu fico curioso sobre essas pessoas, Falar pra elas já é mais fácil. vai ser né? gostoso, vai ser bom. Por quê? Porque eu troquei com você. Agora, se eu me prendo só à minha teoria e racionalizo tudo e quero vomitar palavras, essa palavra é ruim, Sim. mas é isso, em cima de você, pode ser que você não entenda o que eu estou falando. Inclusive, eu sou radicalmente contra esse tipo de comportamento, porque sempre me incomoda, acho que essa ideia, dois momentos, ou esse vomitar palavras, é o que eu falo, né? Ficar vomitando conteúdo, que pode ser palavra, o texto, ou a palestra chata e tal, e também a masturbação de ideias, que é aquela prosa que é só uma elevação ali de uma... que é uma De um ego, né? De uma vaidade. Exatamente. E hoje isso é muito comum, porque existe A muita academia, informação. infelizmente, também é um lugar em que um antro em que isso ganha uma força que não deveria, eu acho também, eu vejo muito isso. Sim, mas você sabe que o excesso de informação leva todo mundo a saber tudo. Mas é diferente. Informação e conhecimento são coisas diferentes. Todo mundo tem muita informação. Sim. No contexto, por exemplo, até de clínico, por exemplo, as pessoas elas chegam sabendo tudo sobre as patologias, Sim. sobre o remédio, sobre não sei o quê, inclusive testando o analista, o psiquiatra sobre essas coisas. No contexto do teatro também, as pessoas chegam sabendo tudo sobre atuação. Tendo informações sobre tudo. Mas isso gera essa presunção de eu sei. É uma prepotência muito grande, porque tem a informação, mas não tem o conhecimento. Porque quando você joga ela ali em cima, você fala para ela, olha, E vamos lá, então. é diferente, sabe? É O conhecimento diferente. tem a ver também com experiência, né? Total. Com horas de voo, né? Aí a pessoa, ela acha que sabe, mas na hora do vamos ver, ela não sabe nada. Não sabe. É aquela ideia que, infelizmente, por bem ou por mal... Ela tem informação, mas ela não É. tem... É a prática mesmo, não dá pra negar, né? Que nem eu lembro que quando eu fui fazer até a mudança de curso que eu te falei, eu estudava na Federal, Psicologia, e aí quando eu fui mudar para jornalismo, eu pensava, será que eu fico na Federal? E o pessoal me falava assim, olha, o problema da Federal é que é um negócio muito teórico, assim, mas não é um teórico, assim, ok, até aí tudo bem, mas que esquece do prático. Enquanto a PUC, ela já tem um artifício prático muito melhor, assim, de laboratório. Então, se você conseguir, vai para a PUC. Formei na PUC. Realmente, muito boa essa estrutura, assim, apesar de estar se acabando também. Né? Não tem mais PUC TV, não tem mais marca, não tem mais polo, não tem nada. Mas aí, querendo ou não, é no primeiro estágio que você aprende. É estágio. E não que o que você aprende numa sala de aula, o teórico, deva ser ignorado, não seja importante, mas é inevitável entender que existe o mundo e a vida a se viver para além do que você está lendo. Exato. E que não é uma verdade absoluta, né? Sim. Até porque esquece em todas as áreas, eu acho que de atualizar o chip, eu falo desse jeito. Porque, tudo bem, esse autor é incrível, magnífico, mas ele falou também a partir de um olhar, a partir de uma escuta de um mundo que não é o mundo de hoje. Então, eu acho que a maravilha está nos pensadores atuais de fazer, de enxergar esse mundo do jeito que ele é hoje. E usar esses outros pensadores e autores como referência. E não desdenhar também de porque são atuais, porque, né? Exatamente. Às vezes, do contexto é difícil enxergar, né? A importância ou grandeza da discussão ou da coisa, né? Nossa, mas uma última coisa que ele te você falou dos grupos. Quantos grupos hoje tem lá no Espaço Cênico? Quantas turmas? Então, a gente está pós-pandemia. Não, estamos no meio da pandemia ainda, né? Na verdade, tá gente. Querendo então, ficar assim, pós-pandemia. Estamos com esse desejo, né? Com essa vontade. Falando em grupos, são 4 grupos de formação. Então, são como se fossem 8 grupos, mais ou menos. Em grupos e tem o trabalho individual também. Mas é por aí. Esse trabalho individual, ele
ele é avaliado, ele pode ser... São pessoas que buscam também, às vezes, um acompanhamento, uma aula, Tem um processo lá no espaço que chama entrevista. Eu até acho o nome ruim, mas assim, é um bate-papo, é uma conversa com qualquer pessoa que tem interesse em fazer um trabalho comigo. Eu sento e pergunto, o que você quer? Primeira coisa, né? Por que você está procurando o espaço? O que você está buscando? Malhação. Fazer TV, né? Fazer novela. Pode ser, tem gente que fala isso. Eu né, escuto todo tipo de resposta. Então, a partir dessa resposta, eu direciono a pessoa. Eu falo, olha, eu vou conseguir te ajudar nesse formato. Mas eu queria fazer, por exemplo, curso de formação. Eu digo, no momento você não pode fazer. Não é que não pode. Eu acho que no momento não é o melhor para você. Acho melhor você fazer o curso livre, que é o curso iniciante, né? Ou a pessoa às vezes está com uma demanda que eu falo, olha, eu vou conseguir te ajudar num trabalho individual. Eu acho melhor a gente fazer esse processo individual durante um tempo, porque são demandas diversas. Desde quero fazer malhação até quero falar melhor na minha empresa, ou desde eu sou muito inibido, muito tímido, Rick, eu sei, né, que é um dos meus objetos de pesquisa, é essa questão da inibição. Então, eu vim aqui porque falaram que você faz esse trabalho. Por exemplo, eu não coloco essa pessoa no grupo dependendo do nível de inibição dela. Sim. Porque eu vou ter que escutar muito essa pessoa. E você não pode deixar também, vai ver as outras constrangirem em algum momento. Exatamente. Dificultar mais esse processo. Vou expor essa pessoa, vou expor. Vai ter coisas que não dá para ela falar no grupo, que ela precisa conversar comigo individualmente. E a partir daí eu consigo ajudar. Então, nessa entrevista, né, nesse bate-papo, esses alunos são direcionados, essas pessoas que procuram o espaço são direcionadas tanto para um grupo maior, para um grupo menor, para um grupo de curso livre ou para um curso de formação, caso o interesse seja genuinamente artístico. Né? Então, é a partir daí que se define. A ideia o curso livre, o de formação ele já é uma segunda etapa nessa... Para quem é uma segunda etapa, é para quem já teve uma vivência de curso iniciante, já teve uma experiência na arte, seja na música, no teatro, na dança, e que chega lá e está decidido a ser ator, atriz. Então, essa pessoa vai ser direcionada para o curso de formação. Se o discurso dela for outro, aí ela vai ser direcionada para o curso livre ou para um trabalho individual. Por exemplo, o cara que quer se inibir, ele não vai para formação de ator, ele quer outra coisa, ele quer... Pelo menos a princípio, né? Pode um dia vir... Pode depois, nossa, gostei disso, achei muito interessante, eu quero investigar um pouco mais. Até que isso é o bom do livre, você pode até chegar nesse ponto. Pode, Sim. Exato. Legal, falando de brecha, vou quebrar agora a nossa quarta parede aqui para agradecer você que viu e, claro, você que veio, Rick. A gente vai chegando ao final. Papo sensacional, realmente uma aula. A gente talvez monetize, inclusive. Ou faça um trechinho só para Close Friends e a gente abre lá um preço bacana. Pô, sei que você paga por coisa pior no Close Friends que isso. É o espaço pelo podcast. Exatamente. Então, Rick, te agradecer demais pela conversa, viu? Muito bom ter essa troca com você. Eu acho que... o Felipe já te conhecia, mas... sensacional. E agradecer a todo mundo que acompanhou, né? De dar os recados todos de como sempre, sanitário. Não tem como. A gente já tá cansado de falar. Primeiro, né? A gente vai deixar o Instagram, né? Do Rick, do Espaço Sempre, pra vocês conhecerem na descrição. Pra quem viu também o post no Instagram, tá lá. Tudo marcado. Então, dá aquela checada, passa a seguir. E inscrever, compartilhar, deixar um comentário falando se gostou, se não gostou, quem que vocês querem que a gente chama um feedback, que a gente sempre pode melhorar. A gente, inclusive, temos surpresas vindo por aí. Isso é bom. Gente, muito obrigado. Obrigado, gente, foi ótimo. Foi muito bom. Prazer inenarrável conversar com Prazer você. imenso. Então, tchau, gente. Valeu. Tchau. Valeu.